Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos iniciar agora nosso treinamento de redação. Agora falando justamente sobre esse tema, né? Sobre essa prova. Nós já vimos anteriormente as outras provas do Enem e vimos que vocês devem ter cuidado em relação à forma de fazer a prova, fazendo as mais fáceis até as mais difíceis, que acertar as fáceis é o que é muito importante, né? As médias também. E, enfim, vimos várias coisas sobre esse assunto. E agora nós vamos ver sobre a redação especificamente. A primeira coisa que a gente vai falar é o que vocês gostam de saber, né? É quanto que vale a redação. Então, a redação ela vale de 0 a 1000 pontos. Você pode zerar a sua redação ou você pode ganhar a nota máxima, né, de 1000 pontos. E como é que essa nota varia? Ela varia em relação a 5 competências. E a gente não vai tratar para que vocês possam decorar, mas o que é essa competência? Lembra que a gente falou lá, habilidade, competência, proficiência? Essa competência da redação é um pouco específica e ela trata assim a parte gramatical, se você acertou, se você errou muita coisa, se você atendeu ao tipo de texto que eles estão pedindo, que é dissertativo argumentativo, se você a estrutura do teu texto está correta, enfim, várias características desse texto. E a gente vai ver que o Enem ele é bem específico, ele tem coisas que os outros vestibulares, os outros concursos não pedem. Por isso que às vezes a pessoa sabe fazer uma boa redação e chega na hora do Enem, ela tira um ponto baixo, porque ela não atendeu a esses detalhes que o Enem pede, e é isso que a gente vai falar aqui também, né? Esses detalhes específicos. Isso não quer dizer que se você assistir a esses vídeos, você não consiga fazer uma prova de outro vestibular ou de outro concurso. Você vai conseguir fazer, mas você tem que saber identificar o que é específico do Enem e o que não é. A outra característica que eu queria falar com você do Enem é o seguinte: você sabia, justamente nessa pontuação, se você, por exemplo, colocar um caractere fora do especificado, ou uma letra, uma palavra fora daquilo que não, do lugar onde não deveria ficar, você, além de zerar a tua redação, você pode, no mínimo, perder 320 pontos. Então, se você souber escrever maravilhosamente bem, mas você colocou alguma coisa fora do lugar, o máximo que você vai tirar é 680. Então, para que você não caia nesses erros, né, você não cometa esses erros, é que a gente vai falar sobre vários aspectos aqui nesse treinamento. E a gente vai começar a falar sobre o seguinte aspecto, sobre as folhas da redação, que é a nossa primeira aula, ok? Bem, quais são as folhas da redação do Enem? Vocês vão ver que vocês vão receber aquelas outras provas. Lembra que eu falei que tem várias provas que você faz em 2 dias e a redação está junto com algumas provas. Essas provas vai vir lá várias folhas e vocês vão achar essas 3 folhinhas lá no caderno de prova de vocês. Vai vir o rascunho da redação. Lembra, vou escrever aqui o rascunho e depois vou passar limpo. É mais ou menos assim. Só que no Enem você não vai fazer desse jeito. Então você tem um rascunho aqui, você tem a folha oficial e você tem um texto que você vai usar também. Então a gente vai ver especificamente o que cada coisa aqui trata. Bom, esse rascunho da redação, eu não quero que vocês olhem para ele e façam a seguinte coisa: se apaixone por ele. Não, você não deve se apaixonar pelo rascunho da redação. O que quer dizer isso? Tem gente que olha para o rascunho ou olha para o papel lá que vai escrever redação e paralisa, como se tivesse encontrou o amor da sua vida, ficou paralisado lá, se apaixonou. Não, não é isso. Ele é um papel que você vai ter que escrever, você tem que ter uma ação, você não pode ficar paralisado. Você vai ter que fazer algo, certo? Outra coisa é que o rascunho, ele não é um futuro lixo, ou seja, ele não é um papel que está ali que você vai rabiscar de qualquer jeito, você vai escrever de qualquer jeito, você vai chegar a rasgar o rascunho,
vai ficar, você pode apagar, você pode fazer o rascunho com lápis. A folha de resposta não, tem que ser a caneta, mas o rascunho você pode fazer de lápis. Mas você tem que fazer o rascunho praticamente parecido com a tua folha oficial, como se ali você só fosse transcrever para a folha oficial que você escreveu no rascunho. Então ele não é um lixo, não é uma bagunça, você não pode pegar o rascunho e não saber o que você vai passar para a folha. O rascunho é exatamente o que você vai transcrever para a tua folha de redação, ok? Outra coisa é que você precisa vencer o medo de escrever. Muita gente fala assim, Mara, como é que eu começo? Eu tenho muito medo, eu às vezes eu sei escrever, mas na hora me dá um branco. Dá branco porque você fica com medo, né? Eu fico suando, eu passo mal, eu não tenho ideia. Então, assim, o que será que acontece que você não consegue sair daquilo ali, daquela paralisação, né? E aí eu trouxe para vocês uma citação, uma fala, e a gente vai usar muito isso na redação, de uma cientista que descobriu o rádio. Essa cientista, ela até teve um filme agora não sei quando, mas eu vi, chamado Radioatividade. É um filme bem interessante sobre a descoberta do rádio. E essa mulher, o nome dela é Marie Curie. E ela, não sei se é assim que pronuncia, né? Ela é polonesa, se eu não me engano. Mas ela diz assim, ó: não há nada a temer na vida, apenas você deve apenas tentar, né, compreender e tratar esse medo. Então você deve apenas tratar de compreender aquilo que você tem. Tudo, né, não há nada, ou seja, todas as coisas que você teme na sua vida são coisas que talvez, se você compreender como ela é ou como elas são, você não tenha tanto medo. Você entendendo aquilo, você perceba que é algo que você pode dominar, que é algo que você pode passar por aquilo. Então, essa fala dela eu queria transpor agora para a nossa redação. Você não precisa temer fazer uma redação, escrever uma redação. Não é? Você já fez tantas provas na tua vida e a redação é uma prova, mais uma, que talvez você não tenha tanta prática de fazer. Então, você tem que compreender como é que se faz isso para que você perca o medo, para que você consiga fazer. Então, o nosso propósito aqui, o nosso trabalho é isso, é para que você, a partir de agora, olhe para esse rascunho da sua redação, não se apaixone por ele, não paralise por paixão e também não paralise por medo, ok? Você trate ele como um rascunho, como um papel que você vai escrever algo como você escreve praticamente todos os dias, né? Não trate ele como um lixo, mas também não trate ele como um monstro. Ele é apenas um papel que você vai escrever alguma coisa ali que você compreende, que você entende, ok? A nossa folha de redação, você vai observar, eu separei aqui uma parte, e vou separar em 3 partes, tá? Primeira parte aqui, esse cabeçalho que tem essas informações, a gente tem o corpo aqui da folha, que é esse retângulo aqui, né, numerado de 1 a 30. O que são esses números? Esses números, justamente, o número de linhas que você vai escrever. Na redação do Enem, você pode escrever de 1 a 30, mas se você escrever menos de 7, a sua redação nem é corrigida, ela é zerada, ela é desconsiderada. Mas esquece isso, porque a gente vai escrever praticamente 30 ou 30 linhas. Vai faltar linha, vocês vão ver. Acreditem nisso, tá? Agora vocês vão falar assim, eu não sei nem o que eu escrevo, mas no final vocês vão ver que vai faltar linha. E aqui a gente vai ter que ter alguns cuidados com esse espaço. Aqui é a assinatura, né? E aqui são as instruções. Mas vamos ver essa parte aqui primeiro, tá? As instruções para você preencher. A primeira coisa que a gente vem aqui, ó, verifique o seu CPF, o nome, data de nascimento, se estão corretos, e transcreva para o local indicado, né? Então, o que a gente resume é transcrever os seus dados para cá. Transcrever, ou seja, é passar para lá. O que está aqui, ó, você vai conferir. Se tiver errado, você chama o fiscal e fala, ó, tá errado, para ele tomar ele vai anotar lá,
Não deixe isso passar. Ah, tá errado, mas eu vou escrever o correto aqui. Não, tem que verificar se está errado. Verifica se está errado aqui. Se estiver errado, você fala. Se tiver certo, você coloca aqui nesses quadradinhos, tá? Dentro dos quadradinhos, né? Então, o teu CPF tem que ter essa quantidade certinha aqui, tá? Não é, ó, 3, 6, 9, 11. São 11 números, sem o tracinho. Você vai transcrever para cá. A tua data de nascimento, o ano são 4 dígitos, tá? Também certinho. E o seu nome, se o nome for grande, você vai abreviar. Então, é tudo dentro do quadradinho, ok? Bom, transcreva isso com caneta preta transparente, né? É uma caneta específica, dessa bem baratinha mesmo, que a gente vê, tipo Bic, que você vai levar preta. Vai levar uma? Não, vai levar mais de uma. Se der um problema, você vai ter a caneta lá para fazer, para você passar para cá. Isso é digitalizado, então tem que ser caneta preta, assim como que você vai escrever aqui. Fez o rascunho a lápis, aí vai fazer aqui a lápis e depois passar a caneta acima? Não, porque vai rabiscar. Aqui você vai fazer a caneta. Errou, você vai dar um tracinho. Depois a gente vê como a gente faz as correções aqui no texto, tá? Bom, essa folha não vai ser substituída. Você errou, não está na escola. Ah, tio, me dá aqui mais uma folha. Não existe isso. Errou, tá fora. Você vai estar fora do vestibular, tá bom? Não vai ser substituída. Então tenha cuidado com ela. Tome cuidado, fique com ela bem guardadinha ali, tá bom? Bom, letra legível, a gente vai ver isso depois também. Caso erre, risque com traço e escreva o substituto, né? Vai tracejar ali o que você errou, não é rabiscar. A gente vai ver isso. Rabiscar tudo assim, fazer maior rabiscão. Não, é um traço e escrever do lado. É só isso que você precisa fazer. Não vai ser avaliado o texto escrito em local indevido. Então, você tem que respeitar isso rigorosamente. Lembra que eu falei de perder 320 pontos? Passou aqui da linha, perdeu. Botou aqui embaixo, perdeu. Escreveu no verso, né? Que vocês têm mania de fazer. Escreve no verso da folha. O que não está aqui nesse espaço aqui, ó, não é válido. Então, não vai ser avaliado. Então, uma palavra que você escreveu aqui com 2 letras para fora, essa palavra é desconsiderada. Se essa palavra dá entendimento ao texto, a esse parágrafo, o parágrafo vai ser desconsiderado, ou a frase que você escreveu. Então, você pode perder muito ponto por uma coisa que você tem que ter cuidado aqui. E como é que você tem esse cuidado? No rascunho. E outra coisa é assinar embaixo, né? Que não está escrito aqui, tá aqui, ó, e que o fiscal avisa, tá? Mas você vai logo escrever. A minha ideia é que vocês, quem puder, né, tirar a cópia dessa folha, eu vou dar um modelo para que vocês façam as nossas redações já nesse modelo, ou seja, vocês vão treinar isso para chegar lá na hora não ter dúvida. Vocês vão treinar isso, não precisa ficar apavorado, não vai ter dúvida quanto a essa transcrição, né, ao preenchimento disso, a assinatura, ok? Vocês vão treinar isso também. Então, lá, preenchi os dados, assinei. O título, ele é opcional. Ou seja, aqui na primeira linha, vocês poderiam colocar o título. Como a redação do Enem não dá nota adicional a título, tanto faz, você só pode perder ponto. Então, não vamos ficar perdendo tempo fazendo título. Por que eu botei isso? Porque em outros concursos, isso é obrigatório. Então, se você for fazer um outro concurso que exija título, como é que você faz um título? Você vai verificar, depois que você escreve o texto todo, você vê que título você vai dar a ele, ou seja, quais são as palavras que simbolizam, que dizem aquilo que você escreveu. A gente não escolhe o título antes de fazer a redação. E o título você escreve aqui, ó, letra maiúscula, primeira, né? E poucas palavras e centralizado aqui, ok? Maior dúvida, vocês procurem lá como fazer título de redação. E esses 3 pontos aqui eu coloquei junto, porque a gente vai ver um por um aqui, tratar mais especificamente, ok? O primeiro que a gente vai ver é recuo de margem. O que é recuo de margem? O recuo de margem
É aqui, ó, do lado esquerdo, você tem que recuar aqui, você tem que colocar, deixar um espaço, né? Pode ser que três caracteres, 4, que for que dê, que possibilite verificar que você iniciou um parágrafo, né? Recua, letra maiúscula, iniciou o parágrafo. O corretor vai identificar que você iniciou um parágrafo. Toda vez que tiver isso, você está iniciando um novo parágrafo. Colocou o ponto aqui, parou o parágrafo. Então, você vai passar para outra linha. Isso é uma coisa. Essa margem aqui, ó, só tem um recuo no parágrafo. Fora isso, ela tem que ser encostadinha aqui na margem esquerda, sem ir para a numeração. Essa numeração é só para você se orientar em que linha você está, não é para escrever dentro dela, ok? E a margem direita, normalmente a margem esquerda a gente faz corretamente. E não sei por que as pessoas não fazem a margem direita. A margem direita também tem que ser feito corretamente. Ela não tem recuo, ela vai até o finalzinho aqui da linha, né? Aqui ainda faltou um pedacinho, tá vendo? Caberia uma letra aqui. Mara, mas ele vai olhar isso? Vai. Várias vezes que você fizer isso, você vai perdendo décimos. Quando somar esses décimos todos, você perdeu um montão de ponto. Então tem que chegar aqui mais para cá. Aqui, ó, tá horrível, tá vendo? Ó, cheio de falhas aqui, ó. Então aqui perderia muito ponto em relação à margem direita. A margem direita não deve ser feito assim. Tá vendo? Um outro exemplo, ó. Ele fez direitinho, foi fazendo aqui, cometeu um erro aqui, ó, podia ter melhorado. Aqui também, aqui, ó, tá vendo? Poderia ter melhorado isso aqui, já tá bem melhor do que o outro, né? A margem aqui tá correta, tá vendo? Deu espaçozinho. Um outro exemplo aqui pra gente ver, ó, esse aqui tá menorzinho, né? Mas dá pra ver, ó. Aqui também é uma falhazinha, mas praticamente ele usou a margem direita direitinho, ok? Então não pode deixar espaço aqui. Outra coisa que a gente vai ver em relação a isso é translineação. É justamente não deixar a margem direita lá, porque você chegou no final, você translinea, ou seja, você passa a linha vai passar para o outro lado, ok? Então aqui eu peguei um exemplo para vocês verem, ó, margem esquerda, recuei, maiúscula significa que eu comecei um parágrafo. Você vê que em português, nada é por acaso, existe um significado. Aí vem escrevendo, opa, importância, não cabe aqui. Ele tem que separar. Como é que ele translinea? Como é que ele passa para outra linha? Com o hífen. Coloca o hífen e continua. Isso aqui significa que essa palavra não terminou. Você vai vir para a próxima linha e vai continuar. Continuou. Aí aqui é a mesma coisa. Ué, mas tá diferente. Sim. Você pode fazer a translineação colocando o hífen aqui. Logo em seguida da letra ou abaixo da letra. E continua aqui, ok? Então, você tem aqui. Então, eu já vou dar cola para vocês. Esse parágrafo está corretamente translineado, tá? Vamos ver um outro. Olhem esse parágrafo e digam para mim, tá correto a translineação? Ele fez aqui, ó, botou aqui e ele botou um hífen aqui do lado esquerdo. O que vocês acham? Tá correto? Bom, esse aí tá errado. Por quê? Porque ele botou esse hífen aqui à esquerda. E o hífen ele deveria ter botado só aqui. É uma palavra, ele deveria não poderia ter colocado esse hífen. Ele vai perder ponto. Uma outra aqui, um outro exemplo. Ele pegou aqui e botou uma outra palavra, né? Bem-estar, a saúde e tal. O que vocês acham? Tá correto ou tá errado? Falem para mim. Pense aí. Respondendo, tá correto. Mas por que, Mara, você não falou que aqui, ó, não pode, se tá errado? O que eu falei? Uma palavra, né, vem pra cá, ó. Aqui, bem-estar, essa palavra aqui, ela tem hífen. Ela se escreve bem-estar, separado por hífen. É uma palavrinha só, composta ali. Então, o que significa isso aqui, ó? O hífen aqui
é da translineação, vai passar. E esse hífen aqui é da palavra. Bem-estar tem hífen, não é separado. Se você fosse escrever, por exemplo, ex-presidente, ex-presidente tem um hífen entre o ex e o presidente. Então, como é que escreveria aqui? É X, ex é com X, tá? Tracinho, hífen, tracinho, presidente. Então, palavras que tenham hífen, quando você faz a translineação, você coloca o hífen aqui e aqui, ok? Entenderam? Mara, mas como é que eu vou saber botar o hífen e chegar aqui e fazer bonitinho igual você fez aqui, ó? Bom, aqui eu fiz no computador, mas eu fui chegando na mão, né? Você vai usar o rascunho. No rascunho que você tá olhando aqui, você viu que vai dar ruim aqui, ó. Aqui você vê que eu botei mais espaço. Eu fiz a mão aqui de propósito. Você joga um pouquinho, abre um pouquinho mais a palavra. Não vai abrir e ficar um negócio horroroso, né? Abre um pouquinho até chegar para ficar bonitinho. No rascunho, você vai apagando e vai vendo o que você vai acertar. Vai separando as palavrinhas. Ah, eu não sei hifenar, não sei separar. Troca a palavra, muda o significado. Bota outro significado e coloca a palavra que vai se adequar para você não perder tempo. Ou ponto, ok? Bom, outro aspecto é a letra. Qual a letra a gente pode usar na redação do Enem? A cursiva ou a de forma? Em outros vestibulares, não. A de forma não é aceitável. Tem que ver nesse edital, quando for sair agora, se vai ser aceito ou não. Normalmente é aceito. Então, você poderia usar as duas, de forma ou a cursiva, tá bom? Bom, outro aspecto é a letra. A letra tem que ser legível. Legível, o que quer dizer? É bonita? É feia? Não. Pode ser feia, mas não pode ser ilegível. A letra tem que ser uma letra que você consiga entender. Aqui, ó, é uma letra clarinha. Isso aqui não é um estudo de Enem. Eu peguei um estudo de grafológico, mas serve pra gente. Ó, escrever clarinho. Isso vai ser digitalizado. Se de repente chegar para o professor, para o corretor, e ele não conseguir entender, porque está muito claro, ele não vai corrigir. Você vai perder ponto. A letra, ó, o T, tá vendo esse traço aqui? Será que ele vai entender que isso é um T? Esse R, né? Será que ele vai entender que é um R? Enfim, tá vendo esse I aqui, ó? Esse pontinho aqui, I é pinguinho, tem um pingo no I. Isso é importante, tá? Preste atenção. O pingo no i é pingo, não é coração, não é quadradinho, não é bolinha. Porque se você fizer algum sinal no pingo, eles podem considerar que isso é um sinal. E sinal, símbolos, não são aceitos. Tanto na folha lá da redação, quem tem mania de ficar escrevendo coraçãozinho, tracinho. Lembra que eu falei que tem uma letra que você pode perder 320 pontos? Isso você pode zerar a tua prova. Se você faz um pingo no i de outra forma que não seja um pingo, você vai parar de fazer. Porque sua prova pode ser zerada. Ouviram isso? Então a letra, ela é super importante para o Enem. Você vai ter que corrigir isso, tem que escrever uma letra legível. Ah, Mara, não vai dar não, porque já tem muito tempo, eu não consigo a minha letra mudar. Vai mudar sim, meu filho. Vai mudar, você tem aí alguns meses para mudar. Porque olha só, eu burra velha, aposentada, não tinha mais nada que fazer na minha vida, tô tendo que saber escrever, ó. Olha isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma mesa digitalizadora. Para poder dar aula para vocês, quando eu for corrigir redação, eu vou usar essa praga aqui, isso aqui é horrível para escrever. Eu vou ter que reaprender a escrever e eu vou ter que ficar escrevendo, ó, desenhando. Todas as letras não são poucas não, porque vocês, como eu falei aqui, ó, por exemplo, eu tenho mania de escrever R sem fazer aquela voltinha. Eu faço meu R assim, mais ou menos assim. Numa redação, você tem que parar e desenhar as letras, você tem que identificar. Olha a sua letra, identifica. Qual é a letra que ninguém entende? Essa letra você vai melhorar. Quando chegar nela, você vai escrever devagar. Começa a escrever devagar quem tem letra que ninguém conhece. Mara, mas eu não tenho tempo. Vai ter. A pessoa tem que entender o que você está escrevendo. Não sou eu que sou má que estou falando isso, não. É pro seu bem. Para você não perder ponto na... Ah, eu não sei por que a minha nota foi tão ruim. Porque ele não entendeu o que você escreveu.
As professoras ficam lá igual maluca, pede para alguém em casa para ver se entende. Lá ele vai olhar e vai descartar ou vai riscar, não vai ser considerada aquela palavra. Entendeu? Então, assim, é um esforço a mais que você precisa fazer, ok? Precisa, necessário. Outra coisa é em relação à letra, ó. A letra, quem tem letra pequena ou grande, tem que observar se tá bom para fazer a redação. Letra muito grande, você vai escrever muito menos. Aqui, ó, uma letra maior, olha a letra menor, olha a diferença de quantidade, olha que eu ainda botei para cá, ó. Aqui caberia muito mais palavras. Aqui, ó, tá mais espaçada que aqui. Aqui tá bem apertadinho entre uma letra e outra, né? Então, mais espaçada, você consegue colocar menos palavras. Tudo isso é importante, gente. Vocês vão ver que é importante. Porque você vai ter que botar ali em 30 linhas um montão de coisas que vocês vão aprender. E não cabe. Com letra grande não cabe, mesmo que seja linda. Vai ter que diminuir. Então, vocês, é um exercício que vocês são obrigados a fazer, ok? Bem, e o que eu faço com esse papel aí? Esse papel aí é o texto motivador, certo? É o que a gente vai, justamente a questão, o que a gente vai responder, né? É o mais, assim, uma das coisas mais importantes aí para você começar a escrever redação. E como ele é muito importante, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar ele para próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre texto motivador. O que eu preciso olhar? Eu posso copiar? Eu não posso copiar? O que eu faço com essa praga aí, ok? Bom, fiquem com Deus e até a próxima aula.